Boa noite, amados irmãos, estamos alegres porque estamos começando mais um culto online. Queremos te agradecer por você estar aqui junto conosco. Desde já esteja mandando o link desse culto para alguém que você conheça, para que esteja aqui junto conosco, cultuando, celebrando ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, momentos angustiantes, mas nós podemos colocar nossa confiança, nossa esperança no Senhor. Vamos cantar um hino, Ainda que a Figueira. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Minha figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
Gostaria de, nessa noite tão abençoada, cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Deus. Que você, nessa noite, que nos ouve, que nos assiste, que talvez está aí no seu ambiente, com alguma luta, com algum sofrimento, com alguma dor, que você nessa noite possa entender, segundo a palavra de Deus, o propósito do Senhor na sua vida, o propósito de tantas lutas que temos vivido, que Deus possa encher o nosso coração de alegria, de esperança, de consolo, da certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano. E nós vamos meditar nessa noite no Evangelho de João, capítulo de número 9, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. O encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com um cego de nascença. E nos diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 9, de 1 a 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Qual o propósito das nossas lutas, das dores, do sofrimento, talvez de uma deficiência que você tenha? Por que eu vivo? Talvez você esteja se perguntando: por que eu vivo me arrastando pela vida com essa enfermidade? Por que dói tanto? Por que sermos afligidos por essa enfermidade que nos rodeia neste tempo? Mas Deus, meu Deus, que propósito há em sofrer? Talvez sejam essas algumas das suas perguntas dessa noite. No texto aqui dessa noite, Jesus vê um homem cego de nascença. E seus discípulos então perguntam sobre a causa da cegueira: Senhor, foi este homem que pecou ou foi seus pais? Cristo então inverte a questão e diz: olha, eu não estou procurando a causa no homem, nas causas humanas, não é no pecado que eu procuro a causa, não, isso não é decisivo. Decisivo é explicar a razão do sofrimento, é entender o propósito de Deus. O propósito divino é que é decisivo entender para tamanho sofrimento. O verso 3 diz: Jesus respondeu: nenhuma coisa, ou seja, nem os pecados cometidos pelo cego, nem outra, ou seja, nem os pecados cometidos pelos pais, mas isto aconteceu para que a obra de Deus, para que o poder de Deus, para que os propósitos de Deus se manifestassem na vida dele. Decisivo não era a causa, mas o propósito de Deus para aquela deficiência daquele homem. Meus queridos, Deus não é uma pessoa que planeja e que erra. Não. Ele não é uma pessoa que planeja e que erra e depois fica correndo atrás do prejuízo para consertar os seus erros. Não, muito pelo contrário. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Todos os seus planos contemplam todas as coisas. Quando Deus permite, ou quando Deus ordena que algo aconteça nas nossas vidas, Ele não está respondendo a uma causa humana, a um efeito que nós tomamos de decisão. Muito pelo contrário, Deus é um Deus gracioso, e Ele está ali executando um plano bom, agradável e perfeito, porque Deus é graça e Deus é amor. E o melhor exemplo, o exemplo mais claro
de que Deus às vezes permite algum problema, alguma enfermidade, ou ordena que algo aconteça para que o seu plano bom, agradável e perfeito aconteça nas nossas vidas, está na vida do Senhor Jesus Cristo. O maior atentado do homem foi contra o Senhor Jesus Cristo, contra o Filho de Deus ali na cruz, Jesus na cruz. E Deus permitiu, e Atos capítulo de número 4, versículo de número 27, 28 nos diz: de fato, isto aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilato, ou seja, os gentios e o povo de Israel, diz o texto, eles se uniram contra Jesus, teu servo, a quem ungiste. E o versículo 28 diz: tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão, pela sua vontade. Sim, existe causa. Sofrimento, aqui a causa para o sofrimento desse texto de Atos, foi sim o plano dos gentios e do povo de Israel, que se juntou e colocou Jesus na cruz, e que pregou Jesus na cruz. Essa foi a causa, mas algumas vezes nós temos algumas atitudes, que às vezes levam a erros, que levam a escolhas erradas, que levam a culpas que nós tomamos e que nos prejudicam, que prejudicam a outro. Mas aqui diz o versículo 28, que tudo, porém, estava decidido de antemão por Deus. Deus poderia ter impedido aquilo. Sim, Ele poderia. Mas o texto de Atos, capítulo 4, versículo 28, diz que foi a vontade soberana de Deus que não impediu que Cristo morresse na cruz por você e por mim. Esta é a implicação disto que aconteceu, o propósito soberano de Deus, pensando em sua vida, em minha vida, na salvação que Cristo promoveu por nós. Por isso, meu querido, não importa a situação que você esteja vivendo, o sofrimento, a dor, as causas deste caos na sua vida, não é o importante, não é o que deve explicar o seu sofrimento. O que é decisivo para explicar o seu sofrimento, ou seja, de coisas boas, ou seja, de coisas ruins que acontecem na sua vida, é o propósito soberano do nosso Deus. Versículo de número 3 desse texto, em que Jesus se encontra com aquele cego de nascença, diz que isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Significa que quando vamos até Jesus, quando confessamos os nossos pecados e recebemos de Jesus arrependimento mediante a fé, e recebemos então Ele como nosso Redentor, como a nossa rocha, como o nosso refúgio, como a nossa riqueza, o propósito de Deus para a nossa vida, para a dor e para o sofrimento, se torna algo bom, agradável e perfeito. Aí nós vamos olhar para todo o sofrimento que passamos, e entender que valeu a pena suportar e viver, porque sabemos, conforme Romanos nos diz, capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu querido, nada disso fará sentido para você se o propósito de Deus e a glória das suas obras poderosas realizadas através de Jesus, não forem o seu maior tesouro. Se o seu tesouro não estiver em Jesus, se não estiver em Deus, na sua glória, no seu poder, nada disso fará sentido. Afinal de contas, quando diz que o propósito da cegueira, do cego de nascença, é que as obras poderosas de Deus se manifestassem, ou fossem exibidas pelo seu poder, e o cego então, através da cegueira daquele cego, Jesus estava afirmando a manifestação das obras de Deus. E que essa manifestação das obras de Deus tinha um valor muito superior aos anos e anos de cegueira que ele vivia. O encontro e a transformação de Jesus na sua vida era o mais importante para aquele homem, para os seus pais, para os seus familiares, aqueles que estavam ao seu redor.
para se abraçar esse propósito, o propósito de Deus. No sofrimento nós temos que valorizar a glória de Deus, a graça de Deus, como algo mais precioso que a própria vida. Olha o que nos diz o Salmo de número 63, versículo 3. A tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. A graça de Deus é melhor do que a vida. E nessa mesma linha, neste mesmo entendimento, o Senhor Jesus Cristo declarou aos cristãos perseguidos de uma cidade chamada Esmirna, registrada ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 9 a 10, uma igreja perseguida, uma igreja sofredora, uma igreja que vivia em aflições, em lutas. O Senhor Jesus Cristo então declara àquela igreja: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo, diz o Senhor, do que você está prestes a sofrer. Ou não tenha medo do seu sofrimento, não tenha medo da sua dor. E aí o Senhor então continua: saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Porém, seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Em resumo, meu querido, ser amado por Deus, estar com Deus na sua presença para sempre, é melhor do que ter olhos, é melhor do que não sofrer e permanecer vivo neste mundo sem Deus. Não dá, meus irmãos, para viver neste mundo sem Deus. Agora, se você não crê nisso, meu querido, se você não crê no propósito soberano de Deus para as lutas, para os sofrimentos, para as dificuldades, para as enfermidades, essa palavra para você vai ser revoltante. Vai ser difícil você digerir isso se você não crê no Senhor Jesus e no seu rico propósito. Mas se crermos nessa graça, na sua glória, na glória de Deus, crer que isso é melhor do que a vida, não somente os propósitos de Deus nos consolarão, mas eles nos fortalecerão, eles nos tornarão capazes de ajudar outros que em seus momentos de dor e de escuridão passam. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem assim: olha, quem tem saúde tem tudo. Quem tem saúde tem tudo. Declaração é mentirosa, é uma mentira essa declaração. Eu fico pensando, como é que pode? Na verdade, quem tem a graça de Deus, que é melhor do que a vida, tem tudo. Essa é a grande verdade. E era assim que Paulo também entendia. Tanto Paulo entendia e vivia isso, que assim expressou aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 20 e 21, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, ou seja, para a glória de Deus, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque para Paulo o seu maior tesouro era Cristo. A vida, meu irmão, seja na alegria, ou seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença, seja na prosperidade, seja na necessidade, só fará sentido se for vivido em Cristo, se Cristo for o seu tesouro. Por quê? Porque o sofrimento nos faz nos curvar com humildade, com submissão, nos revela a dependência de Deus diante do nosso estado pecaminoso, de termos nos separado de Deus, leva-nos a Cristo, nos aproxima de Cristo com o coração arrependido e com fé, nos prova que não há outro caminho a não ser nos mantermos na presença do Pai, alegres e contentes na presença de Jesus,
Pois quem prova de Jesus, meu querido, contenta-se com Ele. E Paulo mais uma vez dá uma lição em Filipenses capítulo 4, de como é importante viver na presença do Senhor contente, com contentamento, independente das circunstâncias. Paulo disse em Filipenses 4, 12, 13, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, poderíamos acrescentar, sendo sadio, sendo doente, tudo posso naquele que me fortalece. Somente entendemos o propósito para o sofrimento quando Cristo e a sua glória se tornam o nosso maior tesouro, o seu maior tesouro. Aí encontramos satisfação e contentamento. Mas para o caso deste cego de nascença, quando nós olhamos na sequência do texto, ele então foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. Na sua confiança no Senhor Jesus Cristo, na sua fé no Senhor Jesus Cristo, ele foi curado. A glória do poder de Deus para curar foi manifestada na vida daquele deficiente visual. Mas não há nada que diga e que garanta que todas as nossas doenças, que todas as nossas enfermidades, que todas as nossas deficiências, síndromes, serão agora, aqui nesta vida, curadas. Não há essa garantia. Não há essa garantia. Quantos que passam pela vida, enfrentando a dor e o sofrimento e não são curados? Aliás, temos uma prova disso na Bíblia, quando Paulo clamou por 3 vezes ao Senhor para que seu espinho na carne, e aí há várias conjecturas, se o espinho na carne de Paulo não sabe se a dificuldade de Paulo, a enfermidade de Paulo, ou seu espinho na carne era uma enfermidade de visão que seja. Não se sabe. A verdade é que simplesmente o Senhor Jesus Cristo lhe disse em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo para Paulo, olha Paulo, eu manifestarei o meu poder na sua vida, não curando o seu espinho na carne, mas sustentando você na sua fraqueza. Tanto quanto, isso é tanto verdade, que no versículo seguinte, Paulo escreveu, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, sofrimentos e enfermidades, e deficiência, que seja, qual que for a fraqueza de Paulo, que seja, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que podemos aprender com isso, meu querido? Podemos aprender é que a cura, ele exibe a obra poderosa de Deus na vida do cego de nascença em João 9. Mas a graça sustentadora de Deus exibe a obra e o poder de Deus na vida de Paulo em 2 Coríntios 12. E o que é em comum esses 2 casos? Que tanto a cura é para a glória de Deus, como a não cura também era para a glória de Deus, porque ambos fluem da graça do nosso Deus, ora curando e ora sustentando. Mas ainda há uma outra observação que podemos fazer aqui no Evangelho de João, capítulo de número 9, no versículo de número 4, quando diz o seguinte: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Esse verso, meus queridos, nos aponta 2 entendimentos. O entendimento de que enquanto é dia aqui, quando o Senhor Jesus Cristo nos diz, ele fala do tempo em que o Senhor Jesus Cristo estaria nesse mundo, curando, manifestando o seu poder, curando as pessoas, aliviando o seu sofrimento físico, aliviando as suas dores, proclamando a sua palavra de graça, de amor, de redenção. Mas a outra
o outro entendimento, quando Jesus então diz, a noite está chegando, aponta o seu fim, o fim do seu trabalho, enquanto ele andou neste mundo. Jesus aqui está dizendo, olha, eu passarei deste ministério de cura, para um ministério da cruz, um ministério sombrio, doloroso, o qual Jesus passou, sofrendo ali, a vergonha da cruz, a rejeição do homem, a paixão de Cristo ali na cruz, sofrendo no lugar do pecador, para libertá-lo do pecado, salvar o perdido, para todo aquele que se arrependesse e cresce. E aí talvez você fique se perguntando, mas diante de tamanho o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, como talvez os apóstolos perguntaram, os discípulos perguntaram, mas quem pecou para que Cristo sofresse e morresse na cruz por mim? Quem pecou? Talvez, certamente a resposta seria, não foi Jesus, não foi Ele quem pecou, nós pecamos. Talvez você dissesse, olha, nós somos a causa, mas eu te pergunto, qual é o sentido, qual é o propósito de todo esse sofrimento de Cristo? E aí a explicação fundamental, decisiva para a morte de Jesus ali na cruz, está no seu glorioso propósito, a glória de Deus para a nossa salvação. Jesus Cristo sofreu e morreu para que a glória das obras poderosas de Deus fossem manifestadas nele e através dele. Mas quais foram estas obras? Quais foram essas obras? Tomar sobre si a ira de Deus, por causa do nosso pecado, levar sobre si as nossas dores, remover a maldição do pecado que pesava sobre nós, promover a justiça de Deus, justificar o pecador, derrotar o poder da morte, como estudamos na EBD hoje pela manhã, e o poder do pecado, e nos dar a vida eterna, plena com Deus, eternamente, para sempre, e no final então aniquilar todo o nosso, o seu, o meu sofrimento. Foi isso que o profeta Isaías disse de forma muito clara, em Isaías 53, versículo 3, diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. A obra de Jesus comprou para nós a salvação, a cura do pecado, consolo eterno. E Apocalipse 21:4, que nós lemos na EBD pela manhã, diz que ele enxugará dos seus olhos todas lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem sofrimento, pois a antiga ordem já passou. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo, em 2 Coríntios 4:17, Paulo continua assim: olha, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é apenas causa humana, não responde às nossas dores, não responde aos nossos sofrimentos, mas pelo contrário, fixemos os nossos olhos naquilo que não se vê, o propósito eterno de Deus, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pois bem, meu querido, que nessa noite você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confie
no propósito eterno e glorioso que Deus tem para você. A minha oração nessa noite, para concluir essa palavra, é que Deus te dê olhos para ver o propósito glorioso dele para o sofrimento e a morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, para nos salvar, para nos santificar, para a sua glória. Mas Deus também te dê olhos para que você veja o propósito dele para o seu sofrimento pessoal, ou o sofrimento do seu familiar, do seu filho, alguém que você ama, e assim poder expressar nesse e através desse sofrimento o seu poder e o seu amor, poder e o amor do nosso Deus, um Deus redentor, salvador, santificador, levando você aos pés da cruz. Vamos orar ao nosso Deus? Ó Deus, Tu conheces as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades, Pai. Mas que nós possamos tirar os olhos, ó Deus, de nós mesmos, de culparmos o mundo, os outros, e até mesmo Deus. Mas que possamos, ó Deus, voltar os nossos olhos para o Senhor, para aquilo que nós não vemos, porque sabemos que o Senhor tem um propósito eterno para as nossas vidas. Sabemos que em Ti nós temos salvação e redenção, e sabemos que no final, ó Deus, o Senhor aniquilará a morte, todo o sofrimento, e viveremos contigo, alegres, jubilosos, Pai, eternamente. Que nessa noite essa palavra tenha alcançado os corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
com essa certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estamos chegando ao término do culto dessa noite. Que Deus esteja completando essa mensagem em seu coração, que Deus esteja abençoando a sua vida e a sua família, esteja nos dando uma semana abençoada na sua presença. Amém.